Meus prezados irmãos, eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor. Aqueles que ainda não são crentes, eu quero desejar um bom dia de salvação nesse dia 31 de janeiro de 2022. Eu quero apenas deixar um versículo aqui para nossa meditação e também para a meditação daqueles que me ouçam nesse momento. Então eu quero deixar o versículo 6 do capítulo 5 do Evangelho de São João, que a palavra disse: E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes Jesus: Queres ser são? Aí ele chegou e falou para Jesus: Senhor, não há nenhum homem que quando as águas é agitada, eles me lançam eu nas águas, mas sempre quando vai descendo um desce na minha frente. Jesus, eu acho que deu até uma risada naquela hora, porque o anjo descia ali, era de tempo em tempo, ele descia ali e agitava as águas, e naquele lugar havia cego, manco, pessoas de toda forma, todo tipo de enfermidade. E aí o anjo, quando ele agitava a água, então aquele que descesse primeiro, ele era curado de qualquer enfermidade. Muito bem. Então, quando Jesus falou para ele diz: não há ninguém, nenhum homem, que quando a água é agitada, ele me joga na água, me meta na água para que eu seja curado. Aí Jesus, olhando para ele, eu não estava lá naquele tempo não, mas eu acho que Jesus deve ter falado assim: ele não sabe com quem que ele está falando, porque se uma pessoa descer naquelas águas depois dela agitada e sair curado, e eu quiser voltar a mesma enfermidade nele, Deus me deu o poder no céu e na terra. E hoje não está diferente. Por que eu falo com vocês que hoje não está diferente? É porque se o pastor chegar na igreja e ele disser assim: olha, hoje vai manifestar um anjo aqui dentro dessa igreja. Então, muitas pessoas ficam curiosos, uns encostam o celular para o outro lado, outros param de fofocar no ouvido dos outros e olham nos quatro cantos da igreja dizendo assim: aonde é que esse anjo vai manifestar, que eu quero ver ele. Interessante, o anjo, né? E Jesus, todos os dias, batendo no martelo, igual Noé fez quando ele estava construindo aquela arca. Então o pastor chega e fala: Jesus está aqui desde a hora que entrou o primeiro crente aqui dentro desta igreja. Aí o pessoal, tem pessoas que saem para beber água, outros saem para o banheiro, outros estão desligados lá fora, que se perguntar a ele o que foi lido, acerca de que falou ali, ele não sabe responder o que foi,
Então, está dessa forma, e é em todos os lugares, em todo o nosso planeta Terra, aonde a Bíblia é permitida que a pessoa leve a palavra para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Então está acontecendo assim. Então Jesus, porém, falou para aquele coxo somente 3 palavras. Ele falou primeiro, levanta; segundo, pega a sua cama; terceiro, anda. O anjo, ele descia ali e agitava as águas, e aquela pessoa que tivesse com qualquer tipo de enfermidade, ele era curado daquela enfermidade que ele tivesse. Jesus não precisou de ninguém agitar as águas, não precisou que o homem molhasse nem o dedo da palma da mão na água. Jesus mandou que ele levantasse, pegasse a cama e fosse embora para a casa dele. Agora vocês imaginam uma coisa: nós estamos vivendo num dia, é o dia que pessoas, ele poderia muito bem lembrar daquela fé que teve Pedro e João, que eles já iam para casa chamada Formosa, é um templo. Então eles oravam todos os dias e eles colocavam um coxo lá. Mas agora, olha bem comigo o que eu vou dizer para vocês. Até mesmo aqueles que o levaram, eles não ficaram ali não. Não tinha poder para nada, eles não ficaram ali não. Deixou ele lá e voltou. Quando lá ia passando Pedro e João, aí ele disse: soube me dar uma esmola. Mas acontece, eu já falei isso em várias igrejas que eu dirigi. Se eles dessem para ele uma esmola, aí quando fosse amanhã ou mês que vem, alguém perguntasse: Valico, quem é aquele? Eu ia dizer para ele assim: aquele é aquele coxo que recebeu aquela esmola dada por Pedro e por João. Mas acontece que Pedro falou assim: olha para nós. Não está acontecendo isso nos dias atuais, porque as pessoas têm medo de chamar uma pessoa para levantar e andar e aquela pessoa não ser curado e ele ficar decepcionado. Mas por que isto? É porque ele não busca, porque a palavra de Deus diz que quem busca acha, e quem bate, a porta abre. Então, acontece que ele disse assim, Pedro diz: ouro e prata nós não temos, mas temos melhor do que a prata, melhor do que o ouro nós temos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquele coxo levantou. Agora, se eu fosse perguntar naquele dia, depois de passados 8 ou 15 dias, se eu fosse perguntar assim, qual é aquele? Eles iam dizer: Valico, mas você está esquecido demais. É aquele que era coxo, mas agora não é mais, que era coxo e foi curado por Pedro e João. Mas por que isto? É que eles confiavam em Jesus, colocando Jesus em primeiro lugar para fazer a obra na vida deles. Então, para isso, nós temos que ter uma vida santificada, purificada. Portanto, até no dia em que Jesus for arrebatar esta igreja,
Então o que vai acontecer? Aqueles que não tiver purificado com a sua vida no altar, infelizmente, eles vão ficar. Vai acontecer como aconteceu com Gideão, quando ele saiu para a guerra, ele pensou, eu posso, eu sei o que eu faço. Ele pegou 32 mil homens, e você sabe que 32 mil homens não é 32 homens não, 32 mil homens é muitos homens mesmo. Ele saiu, lá vai. Então Deus falou para ele, logo no pé do monte, Deus falou para ele, Gideão, tem gente demais para mim te dar a vitória, para que Israel não venha gloriar contra mim, dizendo que através de você e através deles, eles conseguiram a vitória. Então, você chega e procura aqueles ignorantes, aqueles de mau caráter, aqueles que têm maus pensamentos, de murmuração, e aí você manda eles voltar. Então voltou 22 mil homens que voltou. Aí lá vai Gideão com 10. Deus fala para ele, Gideão, ainda tem homem demais para me te dar a vitória. Passa para esses 10 mil, passa com eles aí num poço de água, manda eles beber água. Aquele que beber a água como o cão lambe a água, aí você coloca à sua direita, esse irá contigo. Aquele que baixar e prostrar a ponto do inimigo vir e matar eles, aí você coloca à esquerda que esse não irá contigo. Então daqueles 10 mil, voltou mais 9.700 homens que foram rejeitados. Por que eu quero dizer para você isto? Se Deus tivesse dado a vitória para Gideão com os 32 mil homens, ele dizia assim, eu não preciso de opinião de ninguém, eu sei fazer, eu posso fazer. Se Deus tivesse dado a derrota para ele com 32 mil homens, ele poderia dizer assim, aonde está o Deus que está no céu, que eles falam tanto nesse Deus? Então, aí Deus, quando sobrou 300 homens, Deus falou para ele, Gideão, agora pode ir. Gideão foi e venceu a batalha com 300 homens. Então, o que acontece? Isso é ter firmeza e pureza na presença de Deus. É isso que eu quero deixar para vocês nesta manhã, porque nos dias atuais em que nós estamos vivendo, portanto, até mesmo esta vacina para combater este vírus que manifestou aí no mundo, você pode observar que Deus providenciou uma vacina para todo o planeta Terra. Para quê? Para curar? Não, para despertar, porque o ser humano, tem muito ser humano que ainda está dormindo no sono da negligência, do sono espiritual. Então, o que acontece? Para ver se eles acordam, porque Deus não quer que nenhum dos seus filhos venha perecer. Portanto, ele diz lá no capítulo 1, no verso 26 de Gênesis, ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então o homem, ele criou o homem para viver eternamente. Portanto,
por causa do pecado que houve lá no Jardim do Éden, então agora o que Deus faz? Ele reduziu a idade do homem, reduziu o tempo de vivência do homem aqui na terra. Mas tem uma coisa, por ele reduzir, por ter reduzido, pessoas morrem, adolescente, jovem, pessoa mais idosa igual eu, que já fiz os meus 60 anos, graças a Deus, 30 anos que eu aceitei Jesus. A gente fala, tem uma coisa, eu estava até comentando isto, me parece que foi ontem. A gente fala assim, você quer aceitar Jesus, mas não é você querer aceitar Jesus, é Jesus te aceitar, porque Jesus nunca teve e não tem pecado, e nós somos pecador. Ele morreu na cruz por causa do meu pecado, do seu pecado. Então, isto é que nós temos que observar e levar uma vida de santidade adiante de Deus e parar de correr atrás de milagre. Muitas pessoas vão longe procurando milagre. O mesmo Jesus que ele opera milagre lá no Japão, lá no continente da Ásia, lá no continente da África, ele opera milagre dentro da sua casa. Basta você crer, você ter uma fé de verdade e levar uma vida de santidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vocês ouçam essa palavra e medita bem nessa palavra. Amém? Uma boa tarde a todos vocês.